Ei. Atenção, as crianças, por favor. As crianças, se tiver alguma aqui, já pode subir para a sala de evangelização, por favor. Já está liberado para ir para a sala. Alô? 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 Ah, agora sim, ficou melhor. Alô? Alô? Teste. Tá ótimo, né? Eduardo, Tá ótimo. Tava mais abafado.
Estamos aguardando, dentro de alguns instantes, teremos início da palestra proferida pelo senhor Sebastião Camargo, de Três Lagoas, que está fazendo uma turnê semanal por várias casas aqui da cidade de Franca, estado de São Paulo. Estamos aguardando. Dentro de 2 ou 3 minutos iniciaremos a atividade de hoje à noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Eu quero inicialmente justificar a falta do nosso dirigente, que hoje se encontra em viagem. Justificar ainda porque toda essa movimentação, já que nós recebemos toda quinta-feira um confrade da nossa casa, de outras instituições da nossa cidade, de fora. Hoje também nós estamos recebendo o Sebastião Camargo, que irá, como nós estamos participando da primeira semana do Despertar da Consciência, vocês vão ter oportunidade e vão ser homenageados com essa palestra. Vamos, então, inicialmente, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela nossa vida em primeiro lugar, agradecendo ainda, Senhor, toda essa doutrina maravilhosa que pode nos orientar, que pode nos ajudar no nosso perpassar da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. E com essa prece ensinada por Jesus, damos por início a nossa reunião desta noite e pedimos a Ele ainda muita paz. Que assim seja. Eu vou pedir agora ao João Roberto, hoje é João Roberto, que faça a apresentação do orador para nós. Boa noite. Bom, a presença do Sebastião Camargo, nosso querido amigo aqui em Franca, está se dando já pela terceira vez. Mas desta vez é para a gente fazer o estudo da primeira semana. Então está nomeada a primeira semana, o despertar da consciência. E dando sequência nessa primeira semana, que ele já está fazendo aqui desde o dia 21, nós, na sexta-feira, dia 25, às 18 horas, na Casa da Prece,
lá no Jardim Centenário, na rua João Lamarca Matos, 2601. O Sebastião Camargo, então, fala sobre o tema responsabilidade, vontade e fé. E no sábado, encerrando a sua participação nessa primeira semana, dia 26, ele fará o seminário. Não temos a palestra, e sim o seminário das 15 às 17 horas, no Centro Espírita Vovô Pedro, Fernando Miramés de Olivídio, na rua William Azus, 5999, na Vila Gozuém. E o tema do seminário é Evolução e Merecimento. Inclusive, a gente já adianta que a palestra desta noite, qualquer pergunta que tiver, vocês apenas anotam para levar nesse seminário. Então, não teremos pergunta hoje. As perguntas serão respondidas neste seminário do dia 26. E fazendo uma breve apresentação do nosso querido amigo Sebastião Camargo. Ele reside em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É apresentador do programa O Despertar da Consciência, a busca do ser consciente através do autoconhecimento. Na TV Rede Mundo Maior, que vai ao ar às terças-feiras, às 22 horas, e com reprise em outros horários. Na Rede Boa Nova, aos domingos, às 17 horas. Na TV Cultura de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, todos os sábados, e na Rede Alvorada Espírita de Feira de Santana, Bahia, às 18 horas. Seu primeiro livro, com o título O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, dentro da mesma proposta, está sendo revisado para ser publicado posteriormente. Seu conhecimento deu-se por meio de estudos minuciosos e sistemáticos do ensino universal dos espíritos, desde a codificação em suas bases, abrangendo as obras complementares até os dias atuais, relacionando os aspectos científicos, filosóficos e morais da física quântica à psicologia integral do ser. Sua proposta é compartilhar conhecimentos visando do despertar da consciência, incentivando a vivência libertadora dos ensinamentos consagrado por Jesus, o Divino Mestre, Allan Kardec, o codificador por excelência, e seus colaboradores complementares. Seu lema é: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidades. Todos os programas exibidos nas emissoras de rádio e TV, palestras e seminários, estão disponíveis em CDs, DVDs e MP3. No site www.sebastiaocamargo.com.br, e que em breve será uma universidade de estudos à distância da doutrina dos espíritos. E a gente lembra também que quando terminar a palestra, todo esse material vai estar à disposição ali na saída, para quem quiser adquirir. E antes de passar a palestra para o nosso querido amigo, o Emerson faz então uma leitura. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um texto do livro Episódios Diários, Pensamento e Sua Influência, Dona Joana de Ângeles. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. A ansiedade gera secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta,
é agente de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham para a harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionado a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume a postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás forças psíquicas para o êxito da tua reencarnação. Joana de Ângeles. Com a palavra agora, o nosso orador da noite, Sebastião Camargo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estarmos à disposição dos Espíritos, dos emissários do Cristo, em todas as frequências, para comentarmos os ensinos de Jesus e colocá-los ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, pode ter acesso a esses ensinamentos, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, manifestam-se como um grande exército e sopram onde quer. De acordo com a nossa frequência, tanto mental, emotiva e espiritual, vamos atrair ou repulsar estas ondas que vibram em todas as dinâmicas e estágios da vida. Hoje, o desafio é falar dos fluidos e do pensamento. Seguindo a recomendação de Allan Kardec, em Obras Póstumas, quando ele diz, antes de falarmos dos fluidos, é necessário falar do pensamento. E antes de falar do pensamento, é necessário falar de quem pensa. E antes de falar da entidade pensante que somos, é necessário falar da lei que ela precisa obedecer. E antes de falar da lei, é necessário falar do arquiteto que criou tudo isso. Por isto, sabemos que a consciência cósmica gerencia, conforme diz a ciência na atualidade, mais de 26 dimensões cósmicas. Para termos uma ideia desta grandiosidade, bastaríamos pensar
a respeito da informação dos maiores físicos da atualidade, embora mexendo somente os olhos, está desvendando a criação e o Criador. Stephen Hawking, ele diz que só dentro de uma dimensão cósmica existem infinitos universos. E ainda diz que dentro de um único universo existe mais de 100 bilhões de galáxias. E dentro de uma galáxia somente, da nossa Via Láctea, mais de 200 bilhões de sistemas solares. E nós sabemos que o nosso planeta é um dentro dessa grandiosidade, onde o governador planetário, nosso Senhor Jesus Cristo, gerencia o planeta Terra. E conforme diz o Espírito Emmanuel, tanto na obra A Caminho da Luz, quanto na entrevista dada a LBV, quanto na obra de Herculano Pires, Na Era do Espírito ou Na Era dos Espíritos, ele narra que acima de Jesus existe o governador planetário, a consciência que governa o sistema solar, a que governa a constelação, a galáxia, as nebulosas, os universos, as dimensões cósmicas. E sabendo desta realidade, na questão 888A do Livro dos Espíritos, e desejando entender que lei é essa que Deus, o arquiteto cósmico, usa para governar os mundos, e que seus emissários, os seus colaboradores, como diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, que Jesus é um destes, governando apenas o planeta Terra, esses incontáveis governantes. Na questão citada diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei através da qual Deus governa os mundos. Já que somos co-criadores com Jesus, obediente a esta lei que rege tanto o micro quanto o macrocosmos, diante da nossa realidade, a lei de atração, o amor. Ou o amor é a lei de atração que rege os nossos relacionamentos de seres vivos e organizados, ou de todos os seres vivos e organizados. Mas para a matéria mental, para o universo dos fluidos, que são elementos que existem antes da matéria orgânica, conforme narra a questão 45 do Livro dos Espíritos, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos. E nós sabemos que estes fluidos também formam a matéria mental, não o pensamento, da maneira que compreendemos. Mas pode ser também, conforme veremos. E a lei que rege os elementos nesse universo é a atração, porque a atração nesse estágio é a lei de amor. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Aquele que interroga a sua consciência para ver se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, e se fez a outrem tudo que gostaria que ele fizesse. Se vivenciarmos esse parágrafo do maior tratado de saúde integral que eu conheço, a lição O Homem de Bem, ou a notinha de rodapé da questão 918 do Livro dos Espíritos, que foi expandida no Evangelho, o Cristo virá nos buscar pessoalmente, como eu falei várias vezes essa semana. E como a nossa proposta da semana é a autocura, hoje é apenas mais um capítulo, por sinal um dos mais importantes. E vimos nessa trajetória, na realidade, o que são os fluidos. Mas vou fazer um trajeto diferente,
um pouco polêmico para o meio espírita, mas foi os primeiros seres que Allan Kardec estudou, investigou, evocou e dialogou com eles, os elementais, nas suas variadas frequências. Mas eu vou dar apenas um leve toque. E nosso trato, para quem não sabe, aqueles que já assistiram os nossos diálogos anteriores assinaram um contrato de não acreditar em nada que eu disser. E admitiram que não existe nada fora de Deus. Tudo que existe, existe nele. E foi assinado também que a mesma lei que rege o macro, rege também o microcosmos. A maioria concordaram com isso. Pelo menos todos não falaram nada. Diz que quem cala, consente, assinou o contrato. E admitiram também que tudo é cópia de exatamente tudo. Já que dissemos que o único átomo na visão de Emmanuel é uma cópia perfeita do sistema solar. E o nosso corpo orgânico, segundo Emmanuel, é uma cópia perfeita do universo. E a nossa mente, segundo Miramês, é uma cópia perfeita do macrocosmos. Desta forma, vamos conduzir o nosso diálogo lembrando de André Luiz e Narcisa na obra Nosso Lar. E eu fico até confabulando com as minhas consciências, porque eu sou um núcleo consciencial, onde sintetizo, segundo Joana de Ângeles, todas as personalidades que eu já vivenciei desde a minha origem até a atualidade. O espírito, a consciência eterna, é a soma de tudo que já foi vivenciado. Na obra O Ser Consciente está muito bem arquitetado a ideia de Joana, estudando a Gênese, a lição que está anotada no capítulo 2, no item 27, onde Allan Kardec diz que o homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. E esse corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Da mesma forma que o arquiteto cósmico perceberia o menor pensamento ou o mais secreto de um ser, o espírito percebe o menor movimento de uma célula e sabe a sua especialização, a sua função, o porquê ela existe, e cataloga cada situação conscientemente, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente diante da sua realidade. A ponto de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dizer que com a vontade, que é a essência desta consciência manifestando-se em forma de pensamento, expressando a sua inteligência, nós podemos vencer qualquer situação física, psíquica e espiritual, e diz-lhe, até mesmo a morte. Joana de Ângeles, na obra Convites da Vida, ela diz que com a fé nós podemos vencer qualquer situação menos feliz, até a morte também. E Fernando Miramês, na obra Horizontes da Mente, diz que nós podemos nos curar de qualquer enfermidade, incluindo as enfermidades congênitas, com amor. E o que nós falamos ser o ensinamento universal dos Espíritos é uma filosofia que consola, vontade. Uma ciência que esclarece, fé, não mais a raciocinada, a vivenciada. Uma moral que nos liberta, amor, vivência. Porque o amor resume de forma completa a doutrina de Jesus, conforme está no Evangelho. E nós queremos entender o porquê André Luiz, aquele que desencarnou por comer demais, por usar o sexo em desalinho e por usar os alcoólicos em demasia. E morreu de insuficiência respiratória. Embora comprometido com cirrose e várias outras situações. E eu fico imaginando quem é que ele estava curando quando veio visitar a sua família e encontrou alguém que estava morrendo com insuficiência respiratória. Já que somos membros uns dos outros e aquilo que vemos em nosso semelhante é exatamente o que existe em nós. Ou o que ele estava vendo na obra Missionários da Luz, nos 3 médiuns que ele destaca,
Um que estava desequilibrado o seu sistema pelo excesso de alimento, sistema digestivo. Outro, o excesso do álcool. E outro, o uso da energia sexual em desalinho outra vez. Quem são esses personagens que ele narra? E se imaginarmos que a obra de Ivone do Amaral Pereira, chamada Memórias de um Suicida, é uma autobiografia, tudo que existe na obra é um autorretrato, será que a obra de André Luiz também não é um? E desejando curar o corpo seu ou daquele personagem, ele pede socorro a Narcisa. Ele gastou várias e várias horas para chegar ali. Ela chega em 20 minutos. Vai à floresta e conversa com 8 entidades. E interroga essas entidades onde estavam as mangueiras e os eucaliptos, que ela precisava da essência dessas duas personagens para curar o corpo físico deste companheiro. E Allan Kardec chamou esses seres de espíritos da natureza, ou espíritos elementares, ou seres inferiores da criação, forças da natureza, protetores invisíveis e vários outros nomes, duendes, gnomos, o anjo das crianças, o espírito das flores e vários outros. Nós sabemos que a obra Nosso Lar não tem o seu conteúdo na íntegra, conforme temos acesso à fonte no plano espiritual. E não sabemos o que Narcisa fez na sequência. Mas Miramês, resgatando a informação na obra Francisco de Assis, mostra-nos o diálogo de Francisco de Assis que conversava com o fogo, já que Allan Kardec diz que esses elementos estão na estrutura do fogo, na estrutura do ar, na estrutura da água, nas entranhas da terra, por todas as frequências da vida, e existe tantos reinos naturais que não daria para descrever desses elementos, conforme está em A Gênese, no capítulo 6º, pelo Espírito Galileu, pelo médico Camille Flammarion. Nós imaginamos Francisco de Assis conversando com essas consciências, como narra Miramês, pequenos seres que entravam e saíam do caule das árvores, colhendo as essências e ao mesmo tempo brincando como se fosse artistas de circo, fazendo cambalhota naquela alegria que deveríamos ter todos nós. Quando Clarencio também narra que estas mentes inocentes executam a tarefa sem saber que é boa ou má. E nós seremos responsabilizados pelas leis superiores de acordo com aquilo que pensarmos, sentirmos, falar e agirmos, porque eles vão executar o que nós estamos pensando. E se vocês quiserem aprender, conforme nos ensina Saint-Germain, já que Allan Kardec nos aconselhou a ler de tudo e não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor quando desejamos compreender uma ideia, conforme narra o Livro dos Médiuns, ou conforme narra a questão 628 do Livro dos Espíritos, que o estudioso não deve negligenciar nenhum sistema, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma tradição, porque há em todas elas germes de grandes verdades. E o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim ele não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina progressiva, evolucionista. O Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado, porque se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica esse ponto, porque diante de fato não existe argumentos. Embora, sabendo desta realidade imponderável, Miramês narra ainda, quando Francisco de Assis, de posse das essências do reino vegetal, de posse da água colhida na fonte, ao colocar os elementos para curar, para cicatrizar a ferida de um companheiro, ele percebeu pequenos seres
que organizavam as moléculas da água e das essências, menores do que estes que colheram inicialmente. E nós vemos o espírito Ramatiz, ou melhor, antes, André Luiz, dizer na obra Missionários da Luz, também na obra Nos Domínios da Mediunidade, que a matéria, os átomos, é uma aglomeração de vidas embrionárias, diz ele. E nós sabemos que esses átomos tiveram a sua origem na matéria mental, conforme narra também toda a obra de André Luiz e de Emmanuel. Que essa matéria mental que está em torno da mente, composta de vidas, de seres incontáveis, que ele chamou de seres inferiores, onde ele narra na obra Libertação que a mente é uma entidade, e ela estuda sobre a orientação da vontade que é a sua gerente, conforme narra o Espírito Emmanuel. E enquanto a vontade não abraçar a mente e se transformar em ideias, em pensamentos, em ação, conforme narra o Espírito Miramês na obra Horizontes da Mente, nada haverá. E se a vontade estuda, se ela arquiteta, se ela determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno, essa matéria é sempre formada por seres inferiores incontáveis, em processos de evolução nos quadros do universo sem fim, conforme narra a obra citada. E essa matéria, quando aceita o convite e entra no nosso laboratório mental, como narra o Espírito Emmanuel na obra Roteiro, ela vai transformar-se em infracorpúsculos, em linhas de forças, em princípios subatômicos, nos átomos, nas moléculas, que revitalizam e reorganizam o nosso universo psicofísico. E Joana de Ângeles recomenda-nos o diálogo com as imperfeições morais, com as células, com os órgãos físicos, na obra Autodescobrimento. E recomenda que conversemos com as forças mantenedoras do perispírito e do corpo físico simultaneamente, com as energias condensadas e rarefeitas. E o espírito Ramatiz, na obra Fisiologia da Alma, já que o ensinamento do espírito é universal e tem como função comentar os ensinos de Jesus para colocá-los ao alcance de todos, e formou uma base que Allan Kardec cuidadosamente, em vários povos, em várias épocas da humanidade, colheu com auxílio, ou melhor, a falange espírito da verdade é que colheu esse material e os codificou. E Allan Kardec organizou didaticamente, conforme a orientação do Espírito de verdade, o próprio Jesus. Falange Espírito da verdade, o Consolador prometido, os emissários do Cristo. O orientador desta falange, o Espírito da verdade, de verdade, conforme narra o Espírito Bezerra de Menezes. E esses seres imponderáveis no campo íntimo da mente, na obra de Pietro Baldi, já que na grande síntese, a obra que Emmanuel diz se tratar do Evangelho da Ciência, renovando todas as bases da filosofia e da religião, e nós sabemos que a doutrina dos Espíritos é uma filosofia, como eu disse, consoladora, uma ciência esclarecedora e uma moral libertadora. Por isso, Viana de Carvalho dizer que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. É a síntese de todo o conhecimento universal. Não é ele que estuda a física quântica, é a física quântica que estuda as suas bases. Porque o maior tratado de física quântica está sintetizado na questão 540 do Livro dos Espíritos. E esta matéria imponderável, como narra vários companheiros espirituais, Pietro Baldi, quando mergulha no campo íntimo da sua mente, de repente alguém lhe para e lhe chama a atenção. Isso está narrado na obra Noures, Técnicas e Recepções dos Pensamentos. Quem és tu que nos ouve? Ouça, nós te falamos, nós existimos.
os princípios inteligentes do universo. A consciência da matéria elementar, como está também na codificação. A palavra elemental só surge a partir das obras de Gabriel Delane, conforme vemos na obra A Alma Imortal, por exemplo. E nós vemos esses seres imponderáveis, os princípios inteligentes do universo que estava lá onde a voz de um ser não havia convidado, conforme narramos na obra A Gênese. E quando eles chegam, atendendo o nosso convite, eles se transformam na estrutura da luz, não desta, na luz cósmica. E esta luz, segundo Bezerra de Menezes, vai dar origem aos leptons, aos quarks, aos bárions, aos mesos, a todos os elementos subatômicos, para construirmos a realidade que almejamos. Ou nós podemos pegar essa energia num outro estágio que nós chamamos de fluidos, ou matéria mental, ou princípios vitais, ou através dos alimentos do reino mineral. A água é um fluido também. Ou no reino vegetal, mais de 98% deste reino é água, fluidos. Ou no reino animal, mais de 92% do corpo animal, do nosso próprio corpo, é água, fluidos. E nós sabemos que a consciência eterna que somos, o Espírito, se Ele quer, Ele pensa, como narra André Luiz na obra Sinal Verde. Se Ele pensar, Ele age no seu universo aquático ou no oceano de fluidos à sua volta. Se Ele pensar, Ele age. Se Ele agir de acordo com a frequência do seu pensamento, já que a onda vibracional do pensamento tem a capacidade, segundo Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de expulsar, de repulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante. Neste universo mental, nada é impossível, segundo Joana de Ângeles, desde que obedeçamos à lei de amor, que é a lei de atração que rege esse universo. O universo dos fluidos, dos princípios inteligentes do universo, onde cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir, e a capacidade que tem os seus órgãos em administrar essa energia, assimila uma porção, conforme falamos, está narrado na questão 613 do Livro dos Espíritos. E essa matéria vai transformar-se e dar forma aos nossos pensamentos, para que eles possam ser incorporados na estrutura perispirítica ou física, para que eles possam ser reencarnados. É o que narra o Livro dos Médiuns. O pensamento, expressando em forma de inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Você só vai achar isso se combinar 4 traduções, porque numa está escrito somente isto: o pensamento não é senão o espírito encarnado. Noutra, desejando compreender a essência, o pensamento expressando-se em inteligência. Noutra, o pensamento não é senão o espírito encarnado em nós. Aparece o nós, aparece a inteligência, aparece o pensamento e encarnado. Noutra tradução, o espírito que não é senão a inteligência, espírito não é a inteligência. Inteligência é um atributo, descarta essa parte. Não é senão o espírito encarnado em nosso corpo. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo. Por meio da alma vital, ou do corpo vital, conforme narra a questão 540 do Livro dos Espíritos, o espírito se divide a partir deste corpo. Até ali a consciência coesa, indivisível. Mas quando ele aciona esse universo perispiritual, ou esta alma vital, porque a questão foi a seguinte, Allan Kardec interroga:
O que pensar da alma subdividida em quantas partes for o corpo? Já que na Gênese, ele diz que cada músculo, cada nervo, cada articulação é uma individualidade material num lugar determinado do corpo. E os instintos seriam os seres que nos ajudam a governar este corpo. As pequenas almas distintivas que destaca do nosso subconsciente para governar os nossos órgãos, conforme narra Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, que Emmanuel fez a introdução. E o Espírito Emmanuel na obra Pão Nosso, conforme falamos, recomenda-nos a pregação do reino divino a estes seres que são vivos e educáveis. Porque ele diz, pregue o evangelho do reino aos teus órgãos, eles são vivos e educáveis. Na lição, socorre a ti mesmo. Cure a catarata, a conjuntivite. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus olhos, ou a cura espiritual dos olhos. Desta forma, vemos que nós somos, como consciências eternas, o arquiteto desta realidade. Nós, o espírito imortal, não a alma encarnada, que é apenas o gerente. Estão sentados? Apertem os cintos. Respire fundo. Jesus não é o idealizador, nem o construtor do planeta. Diz Emmanuel na obra Caminho da Luz. Ele é o governador. Ele foi o médium, conforme os outros incontáveis, manifestando a consciência cósmica, executou as suas ordens. Não sou eu quem faço as obras, disse-nos Jesus. O Pai as realiza através de mim. Nós, conforme vamos ver no sábado, não somos nós a personalidade que escolhemos como vamos evoluir. É o Cristo interno que escolhe para nós, mas raramente paramos para ouvi-lo. Mas se perguntássemos ao Cristo interno e a Joana de Ângeles, e olhássemos a obra O Despertar do Espírito, veríamos que não é o Cristo interno que escolhe, porque na sua imensa complexidade, o Espírito, a entidade eterna, a consciência eterna, a síntese de todas as vivências, se expressa por meio do eu superior. E o eu superior, o Cristo interno, poderia dizer, não sou eu quem faço as obras, é o Espírito, o Pai, que as realiza através de mim, já que tudo é cópia de tudo. E ele usa a mente, o seu laboratório, porque o Cristo interno é o gerente, é o campo da consciência desperta, segundo Joana de Ângeles, o eu superior, que gerencia a mente, o laboratório onde está sendo executado o trabalho do eu individual, com auxílio do eu pessoal, que nós chamamos de ego, da alma encarnada. O eu individual representa a mínima parte do nosso inconsciente, que nós chamamos de subconsciente. A alma encarnada é o centro desta consciência individual, segundo Joana. E ela vai enfrentar as experiências das personalidades já vivenciadas neste campo, no campo da consciência individual. O diálogo que ela narra, onde Krishna, dialogando com Arjuna, dizia que era necessário ele ir para a guerra e matar os seus parentes, que eram os vícios. E ele recusou, como posso matar os meus parentes? Mas é preciso. Mas onde será esta guerra? No campo da consciência. Mas até Joana de Ângeles perceber que isto foi dito aos antigos, assim como já dizia Jesus. E na obra Em Busca da Verdade ela diz, porque ela começou o diálogo na obra Triunfo Pessoal, quando afirma: reconcilia-te com os vossos adversários
enquanto estáis com eles a caminho. E Jesus já havia avisado: o reino de Deus está dentro de vós. E disse-nos: o reino de Deus é semelhante. E contou para nós 49 historinhas, 49 parábolas. E nós ficamos com a parábola e esquecemos de buscar o correspondente dentro, conforme narra Carlos Torres Pastorino em toda a obra A Sabedoria do Evangelho, em 8 volumes. O primeiro ser que eu vi trazer e compreender as personagens dentro. Dizer que a samaritana é a personalidade. O Jesus que apareceu no poço de Jacó, que é a mente, é o Cristo interno. Reconcilia-te com os vossos adversários enquanto estáis com eles a caminho. Joana, esses adversários são internos. São as nossas experiências vivenciadas, que Gustave Gelei, na época de Allan Kardec, dando sequência ao que Allan Kardec chamou de animismo, percebeu, ao evocar o espírito de uma pessoa considerada louca, quando manifestou num outro médium: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Eles perceberam que as informações do espírito Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo já estava na hora de receber a sua atualização, já que o Espiritismo caminha com o progresso. Porque lá ele diz que o corpo não dá vício, não dá cólera ao espírito que não a tem. E agora eles estavam diante de um ser que estava animando um corpo vicioso. E ele disse: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E o filósofo José Herculano Pires, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, diz: os vícios podem estar no espírito ou pode estar no corpo. Nem num, nem no outro somente. Ambos são entidades, como dizia Gabriel Delane na obra Alma Imortal. Somos forçados, diz ele, pelas evidências, pelas experiências, a admitir que o corpo é uma entidade, um ser vivo, que Allan Kardec chamou de o ser do corpo. Que muitas vezes nós, a alma encarnada, passamos um recado do ser do corpo para o ser espiritual, conforme narra a questão 455 do Livro dos Espíritos, ou do ser espiritual para o ser do corpo, por meio desses fluidos, já que o perispírito não passa de uma porção de fluidos, colhido na estrutura do fluido cósmico universal, conforme está no Livro dos Médiuns, em A Gênese, individualizados. Porque, do contrário, como compreenderíamos o perispírito, conforme vamos falar daqui a pouco, em várias frequências? Reconcilia-te com os vossos adversários. E Joana, na obra Em Busca da Verdade, em 2009, não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Existe a nossa experiência, o nosso patrimônio, que precisa ser orientado, esclarecido, não expulso. Não mais o combate, não mais a morte, porque Emmanuel também já dizia na obra Pão Nosso: chame o orgulho, o egoísmo, que é a causa de todas as dores, também segundo André Luiz, e principalmente Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Todo o mecanismo da dor, das enfermidades, surge do egoísmo e do orgulho em desalinho. Educando-os, a causa desaparecendo, o efeito desaparecerá também. Emmanuel diz: convide o orgulho e o egoísmo e seus filhos para um diálogo, transforme-os em parceiros, porque o orgulho de hoje será a humildade de amanhã. O egoísmo de hoje será o altruísmo de amanhã. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo ato. Questão 22A na notinha de rodapé, já que nós estamos falando dos fluidos e dos agentes do pensamento e da consciência para a construção ou reconstrução da sua realidade. Pode-se dizer que na questão 22, como está anotado, que a matéria primitiva, não esta, é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito, que naquele momento não era a individualidade, era o princípio inteligente do universo.
Então a matéria de onde ele saiu era o agente, o intermediário. Significava que essa matéria servia de perispírito e de corpo físico simultaneamente, nesse universo dos infinitamente pequenos. Mas na questão 27 do Livro dos Espíritos, vamos ver que o intermediário entre o espírito e a matéria primitiva é o fluido cósmico universal. E na questão 65 do Livro dos Espíritos, vamos ver que o intermediário entre o espírito e a matéria da retaguarda é o princípio vital. E nós sabemos que estes fluidos, o fluido cósmico universal, vai transformar-se em princípio vital. E na questão 540 já vimos que o intermediário neste universo, nesse momento, melhor dizendo, da evolução, é a energia vital. Para que possamos entender, o princípio vital é a energia que dá origem aos átomos. É o elemento básico da vida, segundo Camille Flammarion, na obra Urânia. E a energia vital é a energia que organiza e mantém a vida. Ela está subdividida em quantas partes foram os órgãos, as células, as moléculas. É o laço que liga o espírito ao corpo biológico. O universo dos fluidos. E o perispírito só aparece bem mais para frente, após você individualizar-se. Quantos perispíritos temos? Fico imaginando quando Allan Kardec perguntou a um espírito na Revista Espírita a respeito de uma informação. Ele diz: aguarde um momento, que esta informação que tu queres não está neste perispírito. E acessa uma outra personalidade com seu perispírito e dá a resposta a Allan Kardec. Não precisamos sair 1 milímetro das 32 obras que Allan Kardec organizou para compreender e vivenciar o ensinamento universal dos Espíritos na sua maior pureza, que é compreender desde a origem a natureza e a destinação do ser eterno que somos, a necessidade da iluminação e libertação consciencial. Se assim compreendermos que os fluidos são elementos vivos e eles vão dar forma aos nossos pensamentos. O pensamento é uma parte da nossa consciência se escolhemos pensar por nós, porque podemos deixar que essas ideias, esses pensamentos venham de outras mentes, já que vocês viram que Joana de Ângeles narrar que o nosso cérebro físico já é um receptor e transmissor simultaneamente, por meio da glândula pineal. A nossa mente é um mais potente receptor e transmissor que eu conheço. Ela elabora mais de 95 mil pensamentos em 24 horas, segundo Joana de Ângeles na obra Atitudes Renovadas. E eu estou ligado a todas as minhas vivências, conforme dissemos essa semana, a todos os seres de todos os mundos, e de alguma forma ela diz isso na lição também, e a todos os seres de todos os mundos. Quantos são? Imagine a força de um pensamento bem arquitetado, como nos relembra Allan Kardec. E se lembrarmos da sua recomendação, antes, quem quer que seja, que deseje, que almeje domar um espírito mau, é preciso cuidar de domar a si mesmo. Porque não raramente as contrariedades que transferimos erroneamente à conta de espíritos obsessores, os desgostos amorosos, certas aberrações até, é o fruto do desequilíbrio do espírito do próprio indivíduo. Não raramente somos os nossos próprios obsessores. Quer curar uma pessoa obsediada, diz ele na Revista Espírita, faça com que ela se torne mais forte do que um obsessor. Quer auxiliá-la com as preces, com o passe, conhecimento de causa e valores morais, é o que necessita alguém para impor as mãos sobre alguém. Porque quando alguém, com ausência de valores morais e desconhecendo a causa, impôs as mãos na sua época sobre uma pessoa subjugada, ele fortaleceu o obsessor, como está narrado
na Revista Espírita, e não o obsediado. E as obsessões não são seres que nos perseguem, são parceiros que criamos, como já dizia Allan Kardec na Gênese também. Se existe uma mancha de algo em decomposição, ela vai atrair moscas. Se eu limpar a mancha, as moscas desaparecem. Se existir resto de açúcar, de doce em nossa cozinha, vamos atrair formigas. Se limparmos o açúcar e a nossa mente, porque não é só o açúcar que as atrai, os nossos pensamentos negativos também. Ok? As baratas é que tem que fazer o serviço sujo, infelizmente. As formigas e vários outros seres, já que nós criamos a cada 24 horas, só para nos auxiliar na digestão, 76 sextilhões de bactérias. E criamos vírus psíquicos, larvas mentais, vermes letais, se pensarmos em desalinho com a lei de amor, conforme narra Alexandre, André Luiz na obra Missionários da Luz e Joana de Angelis na obra Dias Gloriosos. Nós podemos, com o auxílio desse universo infindável, o oceano inesgotável dos fluidos que está fora, e o oceano inesgotável da energia que flui através de nossas almas, ininterruptamente, conforme narra a obra Evolução em Dois Mundos e a obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e a obra Cura pelo Amor, Bezerra de Menezes, e a obra Desperte e Seja Feliz, por Joana de Angelis. Se temos uma fonte inesgotável de energia, e os pensamentos em nós são os arquitetos que vai lidar com essa energia, se a lei de atração é o amor que rege esse elemento nesse universo, precisamos compreender que esta lei atrai, orienta esses elementos, auxiliados pela lei de gravitação que limita o espaço e a função, pela lei de repulsão que tira eles de uma sala de aula na direção de outra, porque o alimento mental que vai transformar-se nos átomos, nos medicamentos, nos alimentos que necessitamos para nutrir ou para enriquecer um alimento que vamos ingerir, está sendo promovido. Porque da mesma forma que a mente alimenta o perispírito e o corpo na linha de condensação, conforme narra também a Gênese, a vontade e o pensamento agem na estrutura do fluido universal. Reúne uma porção desse elemento, altera a sua estrutura e constrói uma molécula saudável, condensa no perispírito e transfere para o corpo físico. E nós sabemos que toda a energia do organismo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme narra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24. Se não ficar muito claro lá, a obra de Joana de Angelis, o Autodescobrimento, diz que nada nesse universo biológico precisa ser perdido, ou deve ser perdido. Todas as forças devem evoluir com as nossas almas, diz Calderaro na obra No Mundo Maior, de André Luiz. E todo o universo físico, biológico, quando promovido, quando transformado de inteligência física em consciência orgânica, em inteligência orgânica e depois em instintos, que são os embriões dos sentimentos, eles vão nutrir o nosso perispírito. E quando aperfeiçoamos esses embriões dos sentimentos em sensações, em emoções, em sentimentos, e no ponto mais delicado desse sentimento surge o amor, conforme Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, a lei, o Evangelho do Cristo, a doutrina de Jesus. E o amor é a reunificação das mônadas, dos fascículos de luz, dos princípios inteligentes que dão origem aos fluidos, conforme narra Carlos Torres Pastorino na obra Sugestões Oportunas. E esse universo, quando promovido, alimenta a entidade mental, enriquece a inteligência, o ser moral, a área intelectiva, a área emotiva, a área espiritual da inteligência, já que a inteligência é a individualidade moral, conforme narra a questão 72A do Livro dos Espíritos. E a transformação desse ser moral
que representa a qualidade da consciência segundo Hernani Guimarães Andrade, já que a consciência representa a quantidade e a inteligência a qualidade dessa consciência, quando essa inteligência intelectiva, que no seu processo evolutivo vai transformar-se em inteligência emotiva, e essa que vai transformar-se em inteligência espiritual, nutre e expande o self, porque o ego, a alma encarnada, mesmo inconsciente, constrói o self, conforme diz Joana de Angelis na obra Conflitos Existenciais, mostrando a trajetória desde a origem do amor, que são esses fascículos de luz, até a construção do self. E eu pensava e estava alegre que o self já era o Cristo interno. E agora ela vem na última obra e derrubou todo o meu castelo, falando de um self imaturo. Vou ter que começar tudo de novo. Pense na verdade que acreditam, sintam a verdade que estão pensando, falam a verdade que estão sentindo e vivam a verdade que estão falando. Eis a receita para sublimarmos, para condensarmos, para unir e construir ou reconstruir a nossa realidade com auxílio do pensamento e desse oceano inesgotável de energia que está dentro e fora de nós, chamado fluidos. Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham é o que necessitamos. Muita paz a todos e muito obrigado. Para o estudo Despertar da Consciência, tem 100 grupos formados em todo o Brasil e em outros países também. Em 2012, o senhor Sebastião Camargo ministrará suas palestras em mais de 7 países, como China, Japão, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos e provavelmente em outros. Em Franca, o estudo O Despertar da Consciência é realidade no Centro Espírita Vovô Pedro, todas as quintas-feiras, às 20 horas. O Centro Vovô Pedro é na Avenida William Azus, 5.999, na Vila Gozuém. Para a realização dessa primeira semana, o Despertar da Consciência, nós devemos fazer alguns agradecimentos. A USE Franca, pela distribuição dos cartazes e indicação das casas espíritas para sediar as palestras. Ao IDEFRAN, nas pessoas do Eduardo Kenzo e Rui, porque foram responsáveis pela filmagem. Agradecemos também o Centro Espírita Vicente de Paulo, porque cedeu o equipamento de filmagem. E Supermercado Pegue Leve, através das pessoas Eurípides Ziliotti e esposa. Os centros espíritas agradecemos também, que gentilmente abriram suas portas para a realização dessa primeira semana, o Despertar da Consciência. Então, foram os Centros Espíritas Francisco de Assis, Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paula, Centro Espírita Lar de Esmalha, Centro Espírita Luz e Amor e Casa da Prece. Nós vamos, então, nesse momento, encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a todos vocês que colaboraram, que deram essa força para que essa semana pudesse ser tão bem realizada. Nós vamos, então, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, de amor, de bondade, e que nós possamos, nesse momento, receber dele cada vez mais essa força, os nossos pensamentos sejam iluminados,
para que o nosso viver aqui na terra cada vez mais seja de amor, como propôs o Cristo. Muito obrigada e uma boa noite a todos.